Som. Boa noite, meus irmãos, irmãs, irmãos que estão em casa. Louvado seja o nome do Senhor por estarmos aqui, pela oportunidade que Ele nos concede, estarmos louvando a Deus, dizendo que Ele nos colocou, Ele inclinou-se quando clamamos e colocou nos nossos lábios um hino de louvor, um novo cântico. E a gente vai ainda nessa mesma pegada, a gente vai ler e meditar rapidamente sobre um salmo. A gente tem tentado nas quartas-feiras, pelo menos, a gente seguir o livro de Salmos. Salmo é um livro que fala muito, é muito precioso. Todos os livros da Bíblia são preciosos para o povo de Deus, mas o Salmo especialmente porque há momentos de expressão ali da vida do salmista com que a gente pode se identificar e aprender através deles. E há 15 dias atrás, nós fomos falando sobre o Salmo número 4, e eu queria compartilhar hoje o Salmo número 6. Eu não tenho pretensão de ir apenas nos salmos pares, não, mas o Salmo de 3 até o 6 aproximadamente, eles têm mais ou menos a mesma estrutura, né, de súplica a Deus por causa de adversidade que o salmista estava passando. E o Salmo número 6 é um dos conhecidos como salmos penitenciais. É que o salmista está ali, na verdade, suplicando perdão a Deus, ele está confessando seu pecado na presença de Deus, né? Então, vamos ler o Salmo número 6. Salmo número 6, Davi recorre à misericórdia de Deus. Ao mestre de canto com instrumentos de 8 cordas, Salmo de Davi. Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Também a minha alma está profundamente perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, e livra minha alma. Salva-me por tua graça. Pois na morte não há recordação de ti. No sepulcro, quem te dará louvor? Estou cansado de tanto gemer. Todas as noites faço nadar o meu leito. De minhas lágrimas o alago. Meus olhos de mágoa se acham amortecidos, envelhecem por causa de todos os meus adversários. Apartai-vos de mim, todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento. O Senhor ouviu a minha súplica. O Senhor acolhe a minha oração. Envergonhem-se e sejam sobremodo perturbados. Todos os meus inimigos, retirem-se de súbito, cobertos de vexame. Amém? Vamos orar mais uma vez. Ó Deus santo e eterno, Pai, o Senhor conhece a nossa natureza e sabe que somos pó e cinza, diante de um Deus que é soberano, que enche todo lugar, que está presente em cada milímetro da existência do universo. O Deus que é soberano, Deus que é poderoso. Ó Deus, tem compaixão de nós agora, diante da Tua palavra. Essa palavra, Senhor, que inspirasse o salmista e que chegou até nós pela Tua misericórdia e pela Tua graça, os quais, Senhor, nós nos agarramos agora. Que o Senhor opere o Teu milagre e agora que consideramos as sagradas letras diante de Ti, Senhor, pedimos a direção do Teu Espírito Santo e que o Senhor nos ajude, nos ilumine e nos faça entender mais da Tua vontade, conhecer-Te mais e a nós mesmos, Senhor, para reconhecermos o Senhor, reconhecermos o nosso pecado e confessarmos diante de Ti, nos confiarmos na Tua provisão, ó Deus, no Teu cuidado e na Tua soberana vontade para nós. Em nome de Jesus, fala, Senhor, é assim que nós te oramos, já agradecidos por essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Bom, queridos, então, Salmo, a gente lembra, quando a gente lê esse Salmo, assim como
sei se você lembra assim, de algum momento da sua vida em que você fez alguma coisa errada e que você fez aquela traquinagem, fez uma coisa errada, que você sabia que seu pai e sua mãe iam fazer, iam punir vocês, né? Eu sabia que ia dar errado, que ia acontecer, que seus pais iam brigar, iam colocar de castigo, né? Acontece quando a gente vai, quando os meninos fazem alguma coisa errada, né? Hoje, e eles sabem que fizeram alguma coisa errada, e a gente fica sabendo antes mesmo dele falar qualquer coisa, e quando antes de falar, eles já vão tudo pedindo desculpa, assim, né? Aquela carinha, não pai, olha, me desculpa, começa a chorar pedindo desculpa, porque sabe que fez alguma coisa de errado. E o salmista, para mim, esse Salmo 6, ele representa muito isso, a posição de alguém que sabe que cometeu pecado, que sabe que está numa situação de pecado, mas que ele sabe também que ele pode confiar na graça e na compaixão do seu Pai, porque ainda que ele mereça a ira, o castigo, ele sabe que há um espaço reservado no coração do Pai para graça, para favor, para perdão, para misericórdia e bondade. Quem não acredita nisso vive miseravelmente, vive num total desespero, uma vida que não tem sentido, uma vida que é irracional, que está fadada à destruição, ao desgaste, ao cansaço, à tristeza, à dor, ao sofrimento. E eu vou mostrar que tem pessoas que vivem exatamente desse modo. Davi aqui, ele parece realmente estar sofrendo, não só uma dor espiritual, não é só por causa de um pecado, mas ele está sofrendo uma dor emocional, ele está abalado emocionalmente, ele está triste, o seu coração está em frangalhos, e ele sofre isso fisicamente também. Não que toda dor física seja consequência de pecado, mas Davi aqui, para agravar essa situação, parece que ele está sofrendo também por algum problema físico, e que ele está no limite da sua capacidade de aguentar e de suportar, e por isso ele chega diante do Senhor e clama pelo Senhor, e clama por compaixão. Então, primeiro ato desse salmo, primeira lição aqui que nós vemos é que Davi, ele sabe que errou e que precisa confessar ao Senhor o seu pecado. Ele diz: Senhor, não me repreendas na tua ira. Senhor, eu sei que o Senhor está irado comigo, eu sei que não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Ele sabe que ele merece o castigo, mas ele diz: não me castigues no teu furor, tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Também a minha alma está profundamente perturbada, mas tu, Senhor, até quando? Há um sofrimento espiritual, emocional, físico. Volta-te, Senhor, e livra a minha alma, salva-me por tua graça, pois na morte não há recordação de ti no sepulcro. Quem te dará louvor? E a impressão aqui que o salmista nos passa é de que, e aqui esse versículo 5 talvez seja o calcanhar de Aquiles hermenêutico aqui do Salmo, para interpretarmos da forma devida, mas a ideia que o salmista passa é que, Senhor, eu tô prestes a perecer, eu não estou vendo saída, e se eu morrer, o que é que vai ser de ti? O que é que vai ser das tuas promessas? O que é que vai ser da aliança? E a gente tem essa noção porque o nome porque ele chama Senhor, aqui num salmo tão pequeno, ele chama pelo Senhor 7 vezes, é o nome pactual, que só aqueles que estavam debaixo da aliança ali de Israel chamavam o Senhor de Javé. E ele diz: Javé, tem compaixão de mim. Javé, se eu morrer, o que é que vai ser da aliança? O que é que vai ser? Porque qual morto que vai te dar louvor? Quem é que na morte não há recordação de ti? Mas, em primeiro lugar, de fato, aqui o que nos salta aos olhos é essa
postura de Davi de reconhecimento de que essa consciência de que a ira de Deus é justa. O castigo por causa do pecado é justo, porque ele vive em aliança com um Deus justo. Enquanto que muitas vezes nós vivemos ignorando a realidade e a gravidade de pecado. Nós vivemos entre homens ou no mundo de pessoas que ignoram a realidade do pecado, a necessidade de confissão diante de um Deus que é soberano e que governa todas as coisas, e por isso nós precisamos chegar diante dele e confessar os nossos pecados. Vivemos nós muitas vezes ignorando isso, nos seguros pela nossa própria carne, pelos nossos procedimentos, por causa dos nossos atos de justiça, e achamos que não precisamos ou não fazemos da confissão uma disciplina para as nossas vidas, diante do Senhor, buscá-lo e confessar o nosso pecado, ainda que mereçamos a ira de Deus, suplicando pela misericórdia e pela sua graça. Davi tem essa consciência. Interessante que ele é o homem segundo o coração de Deus. Mas ele não é o homem segundo o coração de Deus porque ele não peca, mas exatamente porque ele tem esse caráter de se derramar diante do Senhor, confessando o seu pecado, reconhecendo que a mão de Deus pode pesar sobre ele, de que é justo o castigo, de que é justa a ira, mas ele reconhece que, embora sendo justa a ira, ele procura se refugiar debaixo das asas do Altíssimo, porque lá ele encontra graça e misericórdia em ocasião oportuna. Davi reconhece que errou. Se esse salmo, há um princípio na interpretação dos salmos que diz que a gente não deve entender os salmos de forma cronológica. Então, o salmo pode ter acontecido um salmo de ter sido escrito e ter sido registrado antes aqui no saltério de ter acontecido depois de um que esteja registrado lá na frente. Mas se essa situação é a mesma situação do Salmo número 3, número 4, aqui provavelmente Davi está enfrentando a rebeldia de Absalão. E Absalão, ele não só ele se revolta primeiro contra seu irmão, matando na presença dos seus outros irmãos. Depois ele é recebido por Davi, reintegrado à família real, mas ele tem um plano que é de depor o seu pai, porque ele, de algum modo, ele deixa crescer no seu coração uma mágoa, porque seu pai talvez não tenha tomado a atitude necessária em relação ao seu irmão, pelo caso de estupro dentro da sua própria casa, e ele vai tomando o coração do povo para si, diz as Escrituras Sagradas, especialmente no livro de 1 Samuel, e ele prepara um golpe de Estado, e Davi tem que sair fugido. Ele sai de Jerusalém em direção ao Monte das Oliveiras, depois em direção ao Rio Jordão, fugindo, e ele só recebe notícias ruins, e pode ser que ele tenha escrito esse salmo nesse ínterim, nesse momento de dor, de sofrimento, em que ele vê os seus inimigos lhe perseguindo, e que ele não vê uma reviravolta no caso, como a gente vai saber que acontece depois. E mais ainda, havia uma palavra que o profeta Natã havia proferido em relação a Davi quando ele pecou com Batseba, de que aquilo que ele tinha feito às ocultas, o pecado de ter adulterado, de ter cobiçado a mulher do seu próximo e de ter mando o seu servo fiel, Urias, para a frente de batalha para morrer, e de forma direta ou indireta ele foi então assassino de Urias. Natã, quando confronta Davi com o pecado, ele diz que aquilo, pela palavra do Senhor, aquilo que ele fez às ocultas, que o fariam com ele, Deus o faria com ele de forma pública. E foi exatamente o que aconteceu com Absalão. Absalão, ele expulsa Davi de Jerusalém, da sua casa, e Davi sai tão corrido
que não há tempo para organizar muita coisa. Ele deixa as suas concubinas, as mulheres ali, e muitas vezes os reis, eles tinham várias mulheres por questões de alianças políticas e militares, e ele deixa as suas concubinas no palácio, e Aitofel, um dos conselheiros de Absalão, cumpre aquilo que Natã havia falado, de modo que ele manda colocar uma espécie de cama, fez um circo num local em que todos que passavam no muro pudessem ver, e lá Absalão se deitou com as mulheres de seu pai, para humilhá-lo e para dizer que ele agora era rei, de modo que a palavra do Senhor se cumpriu. E Davi tinha consciência do seu pecado, que aquilo que estava acontecendo é por causa do pecado que ele havia cometido, mas ele tinha consciência também de que ele podia descansar, ele podia buscar refúgio, auxílio na compaixão e na graça do Senhor. Então, precisamos aprender com Davi a ter essa consciência. Muitas vezes a gente passa por dor e por sofrimento, meio que normalmente a gente faz isso, a gente se coloca numa posição de vítima e de que é injusto o que a gente está passando, não é verdade? Meu Deus, por que eu estou passando por isso? Oh, mas não é justo, não é eu estar passando por essa doença, não é justo eu estar passando por necessidade, não é justo eu estar passando por essa dificuldade dentro de casa. E Davi nos ensina aqui de que qualquer dor ou sofrimento que a gente passa é parte do sofrimento que nós devemos de fato passar. Que não há injustiça da parte de Deus no seu plano mestre em permitir que a gente passe por dor e sofrimento. Ao contrário, ele tem o seu propósito estabelecido, e o seu propósito há de glorificar o seu santo e bendito nome. E Davi compreende que aquele momento que ele está passando de dor na alma, de dor nos ossos, de dor espiritual, é fruto do seu pecado, e que o Senhor continua sendo justo, o Senhor continua sendo Deus, e por isso ele também deve recorrer à sua misericórdia e à sua graça. Ele sabe que pode apelar por compaixão de Deus. Versículo 2: tem compaixão de mim, Senhor, tem compaixão. Não tem como eu pedir nada porque eu mereça, mas tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Versículo 4, ele diz: volta-te, Senhor, que é como se Deus tivesse virado o rosto contra ele, não estivesse olhando para ele, é como se estivesse falando para uma pessoa e a pessoa desse as costas. Ele diz: volta-te, Senhor, para mim, volta-te, Senhor, e livra a minha alma, salva-me por tua graça. Ele confia na compaixão do Senhor, ele sabe quem é Yahvé. Ele sabe quem é o Deus da aliança. Ele sabe que nele há abundância de compaixão e de graça, abundante graça. E aí, essa semana estava lendo sobre compaixão num outro livro, e esse livro ele citava um clássico da literatura, pelo menos da filosofia, que é o Anticristo, de Nietzsche, de Friedrich Nietzsche, né? Nietzsche era o filho de pastor luterano, mas ele teve algum... Eu vou especular aqui. Nietzsche teve algum problema em casa, algum problema com o pai, algum problema com a igreja. Ele simplesmente criou uma filosofia que justamente acreditava que a vida era irracional e completamente sem sentido, que ela servia apenas para você sentir dor e sofrimento. Alguns dizem que ele é o pai do niilismo, mas há controvérsias, eu não vou entrar na questão aqui. E Nietzsche escreveu assim no Anticristo, ele disse assim: a traços largos, a compaixão contradiz a lei da evolução. Ele está certíssimo nisso, que é a lei da seleção natural. Conserva o que está maduro para o declínio, luta em prol dos deserdados e dos condenados pela vida, e pela abundância dos falhados de toda a espécie que mantém vivos, confere à própria vida um aspecto lúgubre e duvidoso. Em outra parte, ele diz assim: os fracos e os falhados devem perecer. Primeiro princípio da nossa caridade. E há mesmo que ajudá-los a desaparecer. Não tem que ter compaixão. Que é a lei da evolução, o mais forte prevalece e o mais fraco tem que perecer, tem que morrer mesmo. O sentido da vida estaria talvez aí. E
em último trecho aqui que eu queria citar, ele diz assim: o que é mais nocivo que todos os vícios? Ele responde: a compaixão da ação por todos os falhados e fracos, o cristianismo. Em 1888 ele escreve isso. Ele não entende a compaixão. Por isso que eu digo que ele tinha uma revolta muito grande com a igreja. E ele acreditava que a vida tinha que ser livre de todos os dogmas e de todos os freios culturais, religião. Deus não existia, e ele é conhecido por matar Deus, né? E criar a figura do super-homem. Mas um ano depois que ele escreve isso, ele começa a enlouquecer. Nietzsche. Ele começa a enlouquecer. Ele morreu em 1900, e entre 1889 e 1890 até 1900, ele foi então, na sua última década, tendo que enfrentar insanidade, derrames, invalidez, e morreu incapaz de falar e de andar. Ele não conseguia nem se alimentar, os outros é que tinham que dar a comida para ele, parcialmente paralisado. E, por ironia, ele acabou tendo que passar uma década sendo alvo da compaixão das outras pessoas, alvo da ação daqueles que o amavam. E é fato que, para aqueles que não acreditam em Deus, aqueles que não acreditam que Deus é um Deus rico em compaixão, aqueles que nunca experimentaram da graça e da compaixão do Senhor, da misericórdia, que ela atinge o seu ápice na cruz do Calvário, naquela cruz ensanguentada, onde Cristo morreu por nós, derramando o seu favor, a sua graça, a cruz que era nossa, a cruz que era o preço, o castigo do nosso pecado, Ele levou sobre si e nos concede a bênção da comunhão com o Pai, a certeza da vida eterna, para aqueles que não conseguem enxergar vida, vitória, compaixão nesse ato de Jesus. Deve ser realmente um desespero e uma irracionalidade viver com os nossos pecados, com os nossos defeitos, com as nossas culpas e com toda a maldade do mundo. Mas Davi não era assim. Davi, ele sabia o que era compaixão. Ele sabia que seu Deus era um Deus rico em graça e em compaixão. Davi chama a Deus pelo nome pactual, Javé. Ele conhece o Deus a quem ele está clamando. E isso faz toda a diferença. Ele não está simplesmente fazendo uma reza para algum pedaço de madeira ou alguma escultura. Ele está falando com o Deus da aliança, o Deus que o chamou de trás da malhada e colocou ele num lugar de destaque e prometeu que a herança dele nunca acabaria e que da raiz de Davi nasceria aquele que iria reinar para sempre. Davi sabe quem é o Deus a quem clamar por compaixão. Não é um clamor distante, é um clamor de quem está debaixo de uma aliança com esse Deus. Isso faz diferença. Quando clamamos por socorro, quando clamamos, como nós cantamos aqui, clamamos por Deus, clamamos por compaixão, será que nós conhecemos o Deus a quem nós clamamos, a quem nós chamamos de Deus? Nós conhecemos, porque se nós conhecemos, nós podemos confiar nele. Eu falei isso na mensagem do domingo. Eu preguei domingo? Foi domingo, foi que eu preguei? Na mensagem de domingo, é a idade. É que a grande questão no Evangelho não é em talvez fazermos alguma coisa para Deus, ou num método, a questão missionária não é num método missionário de como falar, o que falar, mas é em saber quem é o dono do Evangelho, quem é Jesus. É isso que Jesus está o tempo todo ensinando para os seus discípulos. E os evangelhos estão repletos de registros dessa forma. Quem é esse que até o vento e o mar obedecem? Quem é esse que cura cegos de nascença? Quem é? Quem é esse homem? Quem é esse? Esse não é o filho de José, o carpinteiro? Não são seus irmãos lá de Nazaré? Quem é ele? E conhecer a Cristo, saber quem é aquele que entregou sua vida por nós no madeiro, faz toda a diferença. Quando clamamos por compaixão e por socorro, por perdão. Podemos crer no perdão que vem do Senhor.
Veja que o Salmo, a gente não sabe o que aconteceu com Davi, não sabe se ele melhorou da doença. Aqui a gente não dá para saber se realmente foi a situação de Absalão aqui, se ele foi reintegrado. A gente sabe depois, pela história lá, registrada lá em 1 e 2 Samuel, em 1 Samuel, de que ele realmente retornou ao trono depois da morte de Absalão. Mas aqui, o que responde à oração de Davi é simplesmente a certeza de que o Senhor ouviu a súplica, de que o Senhor o perdoou. Veja, os versículos 8 diz assim: apartai-vos de mim todos vós que praticais iniquidade, porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento, e o Senhor ouviu a minha súplica, e o Senhor acolhe a minha oração. Ele acolheu minha súplica por compaixão, ele acolheu minha súplica por perdão. Eu sei que eu sou pecador e o Senhor me ouviu, o Senhor me perdoou. Envergonhem-se, sejam sobremodo perturbados todos os meus inimigos, retirem-se de súbito, cobertos de vexame. Há um tempo estabelecido para reconhecermos a graça de Deus e o seu perdão, porque alguns até chegam a dizer: não, deixa eu viver dessa forma mesmo, e quando eu estiver perto de morrer, que não tiver mais saúde, então eu vou buscar a Deus, eu vou pedir perdão a Deus, eu vou buscar a compaixão de Deus. E o salmista aqui é claro em dizer que na morte não há recordação de ti, no sepulcro quem te dará louvor. O tempo é hoje para buscarmos o perdão do Senhor e para confiarmos que Ele nos concede esse perdão, para nos livrarmos desse peso de culpa que muitas vezes o diabo quer jogar em cima de nós, que já fomos livres da culpa na cruz do Calvário, e muitas vezes o diabo quer ficar jogando o pecado na nossa cara e colocando sobre nós um fardo que o Senhor já levou sobre si. Há um juízo reservado para aqueles que não se arrependem. Ele termina dizendo: envergonhem-se, sejam sobremodo perturbados todos os meus inimigos, retirem-se de súbito, cobertos de vexame. Há uma outra perspectiva que também traz um alinhamento à conduta e à oração de Davi aqui, é justamente o fato de que ele sabe de que há um juízo e de que ele vai estar livre desse juízo, porque o Senhor já escutou a oração dele, o Senhor já perdoou. E ele agora, ele vê os seus inimigos e diz: meu Deus, os inimigos vão enfrentar o juízo do Senhor. Aqueles que se desviam, aqueles que praticam a iniquidade, esses sim serão de súbito cobertos de vexame. Há um juízo inevitável que nós falemos sobre isso, porque há um juízo reservado para aqueles que não se arrependem, aqueles que não reconhecem o seu pecado, aqueles que não encontram na cruz e no Senhor o perdão dos seus pecados. Há um juízo reservado para estes. E a gente, às vezes, tem alguns salmos até imprecatórios, né, em que Davi está falando contra os seus inimigos. E hoje eu escutava um sermão sobre o Salmo 52 e há uma reação equilibrada a respeito daqueles que se afastam do Senhor, daqueles que fazem pouco caso de uma vida de devoção a Deus, de uma vida de santidade, daqueles que perseguem a igreja do Senhor. Há uma posição equilibrada de nós em relação a essas pessoas, e eu acho que o Salmo 52, que um dia a gente vai meditar aqui nele também, traz essa posição para encerrarmos aqui. Ele diz assim: os justos hão de ver tudo isso, 52:6, os justos hão de ver tudo isso, temerão e se rirão dele, dizendo: eis o homem que não fazia de Deus a sua fortaleza, antes confiava na abundância dos seus próprios bens, e na sua perversidade se fortalecia. Porque ficou meio comum hoje a gente quase que torcer pela derrocada dos maus. Que existem homens maus. O Salmo 52 vai ensinar muito isso para a gente, de que existe maldade. E nós que acreditamos na depravação total, mais do que ninguém sabemos que existem homens maus, pessoas que não estão nem aí para Deus. Olha o exemplo de Nietzsche, que não, Deus morreu, nós temos que viver sem essas amarras culturais, sem religião, sem Deus.
existem pessoas que vivem desse modo, mas nós não temos que torcer para que elas pereçam. Ao contrário, nós temos que alcançá-las também com a graça do Senhor. Nós temos que orar por essas pessoas. A nossa posição é de temor também em relação a eles, porque por algum motivo, no coração do Pai, Ele se agradou em nos amar, em nos escolher, em nos salvar. Não havia mérito em nós. Podíamos estar em qualquer posição, como estes também, fazendo piada com o Evangelho, falando mal a respeito da igreja e do Senhor. Mas estamos aqui, louvando a Deus e vendo que essas pessoas estão caminhando para uma eternidade longe do Senhor, para o juízo de Deus. Então, nossa posição deve ser de temor. Temor também. Adoração a Deus e temor. Vamos orar, meus irmãos. Vamos louvar a Deus pela sua compaixão, pela sua misericórdia, ter nos alcançado. Porque nós podemos cantar como nós cantamos aqui, que Ele escuta a nossa oração, que ainda que a situação seja limite, mas nós podemos encontrar abrigo nas suas asas, debaixo das asas do Altíssimo. Nós podemos encontrar graça, compaixão em ocasião oportuna. Vamos orar ao Senhor, vamos suplicar que Ele perdoe o nosso pecado, vamos pedir que Ele nos inunde com o seu perdão e que o seu perdão seja suficiente para nos reconciliarmos com Ele, para que seja suficiente para que a gente possa sair dessa situação de tristeza, de reclamação, de culpa, que a gente possa receber pela fé o perdão dos pecados e adorá-lo, porque Ele é rico em compaixão e graça. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Pai, nós te louvamos pela Tua palavra, pelo exemplo do Teu servo. Ó Deus, que em tamanho desespero, de dor física, de dor emocional e espiritual, encontrou perdão e compaixão na Tua presença. Ó Deus, nós te louvamos, Senhor, pela Tua graça, porque encontramos em Ti, encontramos na cruz graça e perdão, encontramos em Ti, Senhor, compaixão e perdão, ainda que sejamos pecadores, Senhor, e muitas vezes não reconhecemos a Tua bondade para conosco e reclamamos e lamentamos diante do plano que o Senhor traçou para as nossas vidas. Tem misericórdia de nós, Senhor. Alcança-nos mais uma vez com a Tua compaixão e com o Teu perdão. Ó Deus, e quanto àqueles, Senhor, nossos amigos, colegas de trabalho, colegas de escola, ó Deus, parentes que têm caminhado, Senhor, para o inferno, para o juízo, para, ó Deus, ser alvo da Tua ira, do Teu castigo. Meu Deus, tem compaixão desses e move-nos, ó Deus, também pela Tua graça, pelo Teu favor, abrirmos os nossos lábios, reconhecendo quem Tu és, o Deus que salva, o Deus que enviou a Seu Filho Jesus para morrer em nosso lugar, que possamos abrir os nossos lábios para testemunhar do Teu favor, da Tua graça, da Tua compaixão a esses, que o Senhor cumpra todo o Teu propósito, Senhor, que o Senhor estabeleceu, para a glória do Teu santo nome. É assim que a Tua igreja te adora e espera no Senhor, em nome de Jesus. Amém.